Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre as eleições, né, municipais aí, que está sendo o foco aí da atenção aí do canal nesse último período, e entrevistando aí candidatos e candidatas aí que estão concorrendo ao pleito, né? E, né, dando sequência aqui na nossa programação eleitoral, né, eu estou aqui com o João Pimenta, ele que é candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PCO, né, e vamos bater aqui um papo com ele, né, sobre a sua candidatura e outras questões aí que o PCO vem enfrentando. Então, João, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bem, Guilherme, queria agradecer o espaço primeiro. Como todo mundo sabe, a campanha eleitoral é um jogo extremamente desigual, porque alguns candidatos têm acesso à imprensa, outros candidatos não têm. Alguns candidatos têm acesso aos debates, os outros não. Alguns candidatos têm acesso a recursos e os outros não. Então, a gente agradece todo e qualquer lugar que esteja disposto aí a dar uma oportunidade para a gente falar, ser ouvido e poder aí debater os grandes temas políticos, né? Bem, sobre mim, não tem... meu currículo é simples, eu sou um militante, sou militante do partido desde os meus 15 anos, comecei em junho de 2013. Isso daí foi um momento importante para mim, aquelas manifestações. Você tinha ali aquela situação política muito aquecida e tudo. Participei das manifestações da luta contra o golpe, em que a gente enfrentou o golpe contra Dilma. Participamos aí da luta pela liberdade do Lula, fui preso durante aquela campanha. Passei uma noite legal na delegacia. Bem, aí fui candidato em 2022, sou editor do Jornal do Partido, o Diário Causa Operária, e esse ano aqui uma das coisas que aconteceu foi que desde o 7 de outubro, né, do ano passado, acabou que apareci bastante por conta da questão palestina. Alguns parlamentares bolsonaristas tiraram uma carta pedindo a minha prisão por defender a resistência. Eu e o companheiro Chico, que é o vice, né, da chapa. E o que eu acho mais importante do que a minha pessoa é justamente o que nós representamos, porque no PCO nós não somos candidatos pessoais, nós somos candidatos de partido. Nós defendemos as ideias que o coletivo partidário decide e o método de campanha, etc. Mas, em geral, o pessoal sempre quer saber um pouquinho sobre o próprio candidato, então, basicamente é isso. Perfeito, ô João. E vamos aí para a primeira pergunta, né? O PCO parece que está enfrentando aí uns problemas, né, com o TSE em torno, né, do chamado fundo partidário. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Não, a questão é a seguinte: o fundo eleitoral foi estabelecido como forma de substituir aí as doações de pessoa jurídica, né, na campanha. E ele tem uma divisão extremamente desigual. Por exemplo, nós temos a cota, nossa é a cota mínima do fundo, que é 0,01, mais ou menos, do valor total, e o valor total são quase 5 bilhões, e a nossa cota é 3,4. O TSE estabeleceu um conjunto de regulamentações aí para você receber o fundo. Nós cumprimos todas elas, tanto que a gente recebeu o fundo eleitoral em 2022. O que acontece aqui é que
o TSE, numa atitude que, na minha opinião, só pode ser descrita como maliciosa, ele não conseguiu tomar uma decisão sobre se ele vai ou não liberar o fundo. Já são 53 dias para o pessoal julgar um processo administrativo, que não tem segredo. Eles julgaram de 34 partidos da federação, falta um, e esse um está demorando 52 dias. Para se ter uma ideia, já aconteceu de tudo no processo. A última etapa é a seguinte, está na mão da Carmen Lúcia, presidente do TSE, para que ela julgue. Só que isso daí faz 12 dias, e ela não julga. Essa demora está causando um estrago irreversível na campanha, mas, de qualquer forma, é uma situação totalmente abusiva. Vou falar bem a verdade para você. O TSE tem uma conduta de policialesca em relação aos partidos, isso é uma coisa muito ruim. Bem como o STF tem uma conduta policialesca em relação à sociedade. Então, o que acontece é que nós somos muito críticos disso daí. No mundo, se nós tivéssemos, fosse a nossa opinião a predominante, o TSE nem existiria. Bem como o STF também não existiria. Nós consideramos que é preciso uma reforma constitucional que dissolva o STF e coloque o controle da constitucionalidade na mão do Congresso Nacional, que é quem de fato faz as leis, por um lado. Por outro, nós defendemos também que as regras das eleições, a maneira como o processo eleitoral vai ser conduzido, também seja definido por políticos eleitos, e não pelo judiciário, cujo trabalho é aplicar leis, não formular. Então, por conta dessas posições e do enfrentamento que nós temos feito contra decisões concretas que eles tomaram nos últimos anos, nós somos um alvo no judiciário. Não há como negar que a atitude conosco é diferente, para dizer o mínimo, da atitude para com os outros partidos. Então, assim, nós estamos enfrentando ao mesmo tempo a imprensa, o tribunal, a direita, e considero que nós estamos fazendo uma campanha bastante proveitosa. Mas, de qualquer forma, a situação do fundo é isso. A campanha falta 15 dias e até agora o TSE não consegue tomar uma decisão. Simplesmente. Com 11 bilhões de reais de orçamento para tocar aquele tribunal, os caras não conseguem tomar uma decisão. É um show de ineficiência e de incompetência gigantesco. Agora, ou isso daí é uma dos piores escândalos de incompetência, são as verdadeiras crianças, ou está sendo feito de forma proposital. Eu acho que aí fica ao espectador o julgamento. É certo, João. Estou acompanhando essa situação, mas um questionamento que eu faço, para você é que, assim, eu conheço, o funcionamento de organizações de esquerda, e eu sei que muitas dessas organizações de esquerda têm a chamada cotização militante, né? Por que não fazer uma campanha através aí da cotização? O partido tem cotização, etc. Mas vamos colocar em perspectiva. Se mesmo os 3 milhões de reais que seriam dados para a gente, isso daí corresponderia a 20 mil reais por candidato, dos 171 candidatos que nós temos. Façamos aqui um exercício matemático. 20 mil reais para pagar advogado, contador, para produzir o material impresso, para produzir o material digital, para distribuir, para enviar. Você consegue ver que não é muito dinheiro. Agora, nós estamos fazendo o que a gente pode com os parcos recursos que nós temos. Nós estamos fazendo uma vaquinha, tenho numa plataforma aqui, eu vou pedir para o pessoal me fornecer o link, mas se eu não me engano é queroapoiar.pco29, eu vou confirmar aqui. O pessoal pode contribuir, muita gente contribuiu para ajudar a gente a fazer campanha. Estamos fazendo campanha, isso é uma coisa importante. Mas a questão aqui toda é a seguinte, queroapoiar.com.br/PCO29. Esse é o link da vaquinha. Então, a questão é a seguinte, um partido como o nosso está acostumado a trabalhar com seus próprios recursos. O que acontece é que a campanha, para você poder aparecer no meio desse mar de propaganda, em geral, você precisa de mais dinheiro do que você precisa no dia a dia, né? Certo. E, João,
Tem algumas coisas que o PCO levantam em relação à maneira como que o judiciário trata as eleições que eu acho que está correto, né? A crítica, outras questões aí que, né, a gente vai levantar, né, o debate. E uma das questões que eu acho correta, né, que, por exemplo, eu acho que tem muito pouco tempo, né, de campanha eleitoral, e isso acaba prejudicando aí os partidos menores, principalmente os partidos de esquerda. Outra questão, né, que eu acho que é antidemocrática é o fato de vocês do PCO, a gente pode citar também outras organizações como a Unidade Popular e o PSTU, não ter espaço, né, na televisão e nem nos debates. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Nós temos que entender o seguinte: o sistema político brasileiro é movido num funcionamento de... Como é que eu posso explicar isso daí? De um jogo de cartas marcadas. Você veja que os dois políticos mais populares do Brasil, inegavelmente, são Lula e Bolsonaro. Isso aí não podemos... É inquestionável. São as duas figuras mais populares. Agora, se você pegar o Lula, quantos deputados são verdadeiramente lulistas no Congresso? Nem é a bancada toda do PT. Somando tudo, as 50, 60 pessoas. Agora, outra figura que com grande popularidade, que é o líder da extrema-direita. Quantos os caras são realmente bolsonaristas, assim, Bolsonaro até debaixo d'água no Congresso? 50, 60. O Congresso tem 500 e lá vai fumaça deputados. Quem que elegeu esses outros 400? Porque uma questão que você, por exemplo, se você pedir para o pessoal falar, você parar uma pessoa na rua, fala o nome de 10 deputados. O cara não consegue. O problema é que, assim, como é que essa gente se elege e se reelege? Isso aqui é uma versão moderna daquilo que acontecia na República Velha. É uma operação de manipulação das eleições muito grande. Isso daí só se sustenta se você armar as regras do jogo. Porque numa corrida democrática, Arthur Lira não se elege. Baleia Rossi não se elege. Milton Leite não se elege. Quem que vai votar nessa gente? O fato é que o cara só se elege por quê? Porque, primeiro, você não pode fazer campanha de uma quantidade enorme de formas. Por exemplo, você quer usar um carro de som para divulgar a sua campanha? Você tem que ficar a 200 metros de escola, igreja, teatro, quartel. Quando você vai hospital, quando você vai ver, você fala, então vou passar onde o carro de som? No meio do mato? Você fica numa situação assim que você não sabe o que fazer. Aí você chega lá e fala assim, não, então eu vou pôr aqui um outdoor para divulgar minha candidatura, porque isso é barato, né? Vou pagar ali uma placa gigante e vou pôr. Não pode. Se você quiser fazer uma propaganda com cartaz, ele pode ter no máximo meio metro quadrado. E você também não pode colocar um do lado do outro. Por exemplos de regulamentação eleitoral. Se você quiser, por exemplo, fazer uma manifestação, as mesmas regras do carro de som se apresentam. O tempo na televisão é pouco, já, para todo, em geral. Mas, para os partidos menores, ele é inexistente. Para efeito de discussão, se eu não me engano, eu vou pedir até para o pessoal que está acompanhando aqui comigo, pegar os dados. O Ricardo Nunes tem 65% do tempo de campanha de TV e ele deve ter algo como 4 minutos de tempo de TV. Então, assim, quando você começa a olhar, você fala, nossa, é uma situação realmente desigual. Os debates, no fim... sim, a campanha na internet. O TSE esse ano falou para você entregar suas contas de rede social, que eles iam colocar e excluir as contas do algoritmo, que eles iam pedir para as redes sociais excluírem as contas do algoritmo de recomendação. E o que deixaria você limitado a incríveis 2 redes sociais onde se pode pagar propaganda, porque nem todas você pode pagar, que é o caso do Instagram e do Facebook.
São as únicas duas plataformas onde você pode pagar publicidade na internet. E como você pode ver, a campanha na internet é também um esquema só para os candidatos ricos, porque a ideia é remover as recomendações dos candidatos todos, quer dizer, os mais populares na internet não conseguem fazer campanha, e o cidadão tem que pagar. Eu peguei aqui, a informação é a seguinte, o Nunes tem 6 minutos, o Boulos tem 2, o Datena tem 35 segundos, a Tabata tem 30. É uma situação absurda. Aí você vai ver, você não pode fazer campanha na internet, você não pode fazer campanha na rua. Praticamente a única coisa que você pode fazer é distribuir panfleto. Aí eu te pergunto, no que os caras estão gastando 5 bilhões de reais? Eu vou te falar. Compra de voto. Porque o Centrão e os candidatos da burguesia é a forma mais eficiente deles fazerem campanha. Convencer o pessoal já não dá, porque você não consegue chegar no eleitor. Então, o cara vai lá no dia da eleição, distribui nota de 100 e elege vereador. Nas corridas maiores, como São Paulo, a imprensa que está ditando, está controlando a eleição. Pega o caso, por exemplo, alguns candidatos têm cobertura diária na TV Globo, na CNN, etc. A Globo anunciou aqui que ela vai entrevistar a gente para ajudar a compensar o estrago. Nós vamos ter 2 minutos na Globo de entrevista. Então, assim, quando você olha, não é que o judiciário ele interfere nas eleições, ele destrói as eleições. Tem um sistema, vou falar, que é muito antidemocrático, que é o sistema eleitoral norte-americano. Mas até ele é melhor do que aqui. Por quê? O grande problema do sistema eleitoral norte-americano é o seguinte, não tem regra nenhuma. A única regra é para você ter seu nome na urna. Isso é complicado. É a única regra que você tem que vencer. Você tem que aparecer na urna, tem que coletar uma infinidade de assinaturas, tal. É um emaranhado burocrático para você conseguir isso daí. Mas, uma vez que você, se você não tiver na urna, o cara ainda pode votar em você. Ele escreve seu nome lá e vota. Agora, isso é ruim. Mas esse sistema é melhor do que o nosso. Porque se você quiser alugar um outdoor, você aluga. Se você quiser passar com carro de som, você passa. Se você quiser bater na porta do cidadão e falar com ele, vota em mim, você pode. Você pode pôr uma máquina de telemarketing para ligar para as pessoas. O que você quiser fazer, você faz. Não tem regra. É um vale tudo. Ainda assim, é ruim, mas é melhor do que aqui, porque aqui você não pode fazer nada. O conjunto de coisas que são limitantes aqui é muito grande. E aí, todas essas restrições, elas são feitas sob a desculpa de quê? De que nós temos que preservar a paridade de armas, ou seja, a igualdade no processo eleitoral. Mas eu te pergunto, que igualdade que é essa que o PCO nem consegue receber o fundo eleitoral que é de direito? As críticas nossas ao judiciário não é uma pinimba nossa com eles. Como você pode ver, isso aqui saiu totalmente do controle. Sim. Ô, João, aí eu quero levantar uma questão, né, que vocês levantaram, que eu tenho uma certa discordância, que foi, né, a questão da suspensão, né, das redes do Pablo Marçal, né. Eu concordo que não devamos ter confiança no judiciário, no STF, nas instituições, mas ficar preso nesses debates que a extrema-direita coloca, né? Tipo, como, por exemplo, no caso do Pablo Marçal, você não acaba meio que desviando o foco nas coisas que precisam ser criticadas de fato, né, pelo judiciário, porque, em última instância, na minha avaliação, né, o Pablo Marçal, perante a emissora que ele tem, né, que é nas redes sociais, não poderia, né, utilizar das suas próprias redes para poder fazer campanha. Como equilibrar essa questão? Tipo, o candidato mais rico não sair favorecido, mas também o candidato que tem menos recursos não ser prejudicado. Você não consegue fazer isso daí. O que você pode fazer, o problema é o seguinte, toda restrição que você colocar, ela vai afetar mais o candidato mais pobre do que o candidato mais rico. Porque é simplesmente assim que o jogo funciona. E eu vou falar, por exemplo, você fala do Pablo Marçal, bloquear as redes sociais dele, e ele montou outras. Agora, o Pablo Marçal não é o candidato mais rico da eleição.
candidato mais rico da eleição é o cara que a Globo apoiar. Porque não tem conta no Instagram que segura a Rede Globo. Não tem conta no Instagram que segura a Folha de São Paulo. Que segura o Estadão. Então, assim, o que nós estamos falando é o seguinte, o cara tem um perfil no Instagram, sei lá, 50 milhões de seguidores, não sei quanto que ele tem. Isso daí é democrático. Ele vai lá, ele publica e é isso aí. Agora, o que não é democrático é bloquear as redes sociais dele e deixar a Rede Globo decidir como é que vai ser a campanha. E o problema é assim, você fala, essas aí deveriam ser coisas que são realmente, que não são necessariamente tão importantes. Na verdade, essas são as coisas que nesse momento aqui têm uma importância gigantesca. Que é que se nós temos que discutir se nós vamos aceitar que um setor do Estado defina quem pode falar e quem não. É um problema de repercussão geral. E o PCO, nós temos uma coisa que nós somos muito criticados por causa disso, mas é a nossa melhor característica. Nós somos justos. Se é cometida uma injustiça, nós vamos defender a pessoa. A gente não vê cor, sexo, credo, ideologia política, nada. Se a gente vê que está sendo retirado um direito, nós vamos defender essa pessoa. Porque a nossa questão é um problema de princípios. Nós não estamos defendendo o Pablo Marçal, nós estamos defendendo o direito, que não é dele, não é meu, é de todos. Então, quando você fala, isso favorece a direita, bem, então tem que parar de tentar tirar os direitos da direita. Porque isso daí favorece a direita. E é o que eu acho. Toda vez que você censura um direitista, a direita cresce. Porque eles começam a aparecer gente perseguida contra o sistema. Você quer derrotar... O Trotsky tem uma frase muito boa que ele fala, o trabalhador precisa aprender quem são os seus inimigos sem nenhuma dica da polícia. E é o que eu penso. Porque senão, o que nós vamos fazer aqui é que nós vamos enterrar o chifre. Nos Estados Unidos, as redes sociais todas as redes sociais bloquearam Trump. Ficou bloqueado no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, até no Snapchat ele foi bloqueado. O cara não tinha onde enfiar a cabeça. O que acontece? Ele tá em primeiro lugar na corrida agora. Coincidência? Não. Coincidência nenhuma. O homem, e inclusive assim, se você for ver a campanha dele, agora que tentaram matar ele 2 vezes, ele capitalizou em cima disso. Ele estava fazendo um comercial na TV com o videozinho dele lá, levantando o punho, falando fight, fight, fight. O que eu vou fazer? Tentaram parar o cara na marra, não estão tentando ganhar a eleição. Aí parece mesmo que ele é um insurgente, que o cara é um rebelde. Nessas condições é difícil de enfrentar a direita. A direita tem que ser enfrentada na política. O quê? Por isso que nós somos contra essas coisas, porque no fim, nós estamos vendo que isso aqui vai tudo terminar com o bolsonarismo tomando o país. Como está acontecendo com o trumpismo nos Estados Unidos agora. Certo. E como que a gente faz como que a gente soluciona essa equação, né? Tipo, enfrentar a extrema-direita, né? Sem, né, apelar aí por meios judiciais. Olho por olho, dente por dente. Você tem a extrema-direita, ela tem... Nós temos que entender o que é esse movimento. O movimento extrema-direita, ele é um movimento que busca capitalizar a insatisfação popular e direcionar isso daí para um determinado lado. Eles pegam a população e falam o seguinte, tá vendo a corrupção, etc, etc, o fato de você não ter emprego, isso é culpa do sindicato, é culpa do MST, é culpa da esquerda, etc. Eles tentam jogar uma parte da população contra a outra e nisso esmagar a parcela organizada da classe trabalhadora. Você tem que enfrentar isso daí primeiro com propaganda política, mas aí você não pode ter a política que a esquerda tem nesse momento ser um apêndice desse sistema que a extrema-direita está criticando. Porque esse é um abraço dos afogados. Por exemplo, a extrema-direita fala que a esquerda é corrupta e está vendida para os interesses globalistas do grande capital financeiro. Porque eles falam essas coisas, é muito cara de pau. O cara fala um negócio desse. Aí o Lula aparece lá taxando, fazendo a taxa das blusinhas. Aparece ali apertando a mão do Joe Biden e tal. Aí é difícil, porque você dá uma bola fora. O problema aqui, e tem uma questão também, a esquerda se perde, em vez de discutir os pontos onde a direita é fraca, a esquerda insiste em dar cabeçada na parede
com questões onde a direita está claramente em vantagem. Por exemplo, a questão de costumes. E eu não estou falando da questão do aborto. Estou falando do negócio do gênero neutro, o negócio do banheiro unissex, todas essas discussões que são umas discussões idiotas e que ofendem a grande maioria a sensibilidade de uma boa parte da população e é apresentaram de uma forma totalmente estúpida. Ontem eu estava num debate na saúde pública, na faculdade da USP, e um candidato da esquerda foi lá e falou assim, não, porque o governo colocou aqui alguma casa de acolhimento dos usuários da Cracolândia, ele falou, na mão de evangélicos fundamentalistas que têm preconceito, etc. Eu olhei assim e falei, tudo bem, os caras são direitistas, eles são conservadores, mas nós vamos atacar o cara por ser evangélico? Onde é que nós vamos parar fazendo isso daí? Porque justamente o que eu acho que tem que ser feito é que nós temos que separar o Silas Malafaia da religião. Porque se a gente tentar amassar os dois juntos, aí que nós não vamos para lugar nenhum mesmo, porque os evangélicos são 30% da população. O problema aqui é o seguinte, a esquerda precisa de uma política que ataque os patrões, defenda os trabalhadores e não faça nenhum tipo de concessão ao MDB, ao PSDB, ao Centrão. E também não faça concessão à extrema-direita, porque se você for ver, a campanha do Boulos, por exemplo, em São Paulo, é uma campanha muito direitista. Ele, por exemplo, ontem falou no debate que representante dele, porque ele nem se deu o trabalho de ir, ele foi lá e falou que não vai reverter a privatização da saúde, as chamadas OS. O que é isso daí? Bolsonarismo. Ele falou que vai dobrar o efetivo da GCM para garantir a segurança. Bolsonarismo. Falou que a Venezuela é uma ditadura. Bolsonarismo. O que eu vou falar? É tudo posição do Bolsonaro. O fato é que o cara, ele acha o seguinte, em vez dele polarizar a esquerda, disputar a opinião das pessoas, o que está acontecendo é que a esquerda fica imitando a direita. E o pessoal, eu vou falar, vai sempre preferir o produto original do que a versão paraguaia. Se você chega lá e fala, sou candidato da lei e da ordem, o cara vai votar no Tenente Nascimento aí, o Coronel Telhada, porque esse cara é o cara da polícia, da rota na rua, não é o Boulos. Certo. E você falou aqui, né, no debate sobre a questão do gênero neutro, né, essas discussões, né, chamadas, que eu acho que é um termo equivocado classificar assim como pautas, né, de costumes, pautas morais, mas ao mesmo tempo, né, a gente está falando aí de uma população que é atingida, né, pelas contradições e as mazelas do capitalismo, que é a população negra, a população mulher, a população LGBT. Você, enquanto candidato, né, qual que é o programa, então, que o PCO tem para esse setor? Olha, o que o pessoal confunde a ideologia identitária com a luta contra a opressão de fato. Por exemplo, o banheiro unissex não favorece, ninguém ganha nenhum direito com isso daí. Isso aí não, vamos ser francos, ninguém ganha nada. O negócio do gênero neutro, ninguém ganha nada, a única pessoa que perde é a língua portuguesa, que é brutalmente violada. O problema das mulheres, por exemplo. O problema das mulheres nós defendemos o aborto de forma irrestrita, sem nenhuma única restrição. Nós acreditamos no direito ao divórcio de forma unilateral. Quer dizer, porque hoje em dia você, para conseguir o divórcio, é um trâmite complexo que envolve a outra parte. Nós acreditamos que a mulher tem o direito de ir lá, assinar um papel e falar, estou divorciada, abraços, até a próxima. Nós defendemos o direito das mulheres ocuparem casa de acolhimento, se elas forem vítimas de violência doméstica, ou simplesmente se elas quiserem se livrar de um relacionamento complicado. Nós defendemos o direito à maternidade, porque esse é um problema. Nós defendemos o aborto porque nós acreditamos nas liberdades individuais e a gente entende que ter um filho é difícil, é um peso. Mas nós acreditamos também que o Estado deveria fazer isso aí, deixar de ser um peso. Então, todo o auxílio, creche, precisa de auxílio financeiro, tem que dar acesso à saúde, à educação, precisa fazer com que ter um filho seja uma coisa que a pessoa quer e não um negócio que ela tem medo. Agora, isso por um lado. Na questão dos negros, por exemplo, nós defendemos, sim, a igualdade de condições financeiras, ou seja,
Porque uma boa parte da população negra, vamos entender, ela é a classe operária. Se você... A parte da população negra que não é trabalhadora, que não está na classe trabalhadora, está na classe média ou na burguesia, é minúscula. Inclusive, uma boa parte do racismo no Brasil, ele tem a ver com o fato de que é uma coincidência entre ser pobre e ser negro. Nós, por exemplo, defendemos os direitos da classe trabalhadora de forma irrestrita. Nós defendemos o fim da polícia militar, que a gente considera que é uma organização racista e genocida. Agora, eu vou te falar o que a gente não defende. Porque isso, você vê, tudo isso daqui é defesa de direitos dessas pessoas. Nós não defendemos, por exemplo, que a pessoa vá presa porque ela chamou o outro cara de alguma ofensa racista. Porque isso daí não garante o direito de ninguém. Não é porque o cara foi chamado de macaco na rua que ele está sofrendo racismo. Ele está sofrendo racismo porque ele não tem emprego, porque a polícia vai lá e matou o primo dele. Tudo isso daí não tem nada a ver com o que as pessoas falam. A mulher, a mesma coisa. Nós não somos a favor que o cara vá preso porque ele fez um comentário machista. Porque também a situação da mulher não tá desse jeito porque alguém falou alguma coisa dela. Não é um problema ideológico. Porque isso aqui, vamos entender. Se você pegar a sociedade mais liberal do mundo e a mais conservadora, tem preconceito e tem uma situação desfavorável para as mulheres. Coincidência? Não. Inclusive, sou obrigado a falar uma coisa. Você pega no mundo árabe, não se fala nada de absurdo sobre as mulheres. É um negócio interessante. Sociedade extremamente conservadora. Mas não se fala nada. É proibido para os homens encostarem nas mulheres, a não ser que eles estejam casados. As penas para qualquer tipo de agressão contra uma mulher são altíssimas. É uma coisa assim, é uma sociedade patriarcal, ela tem uma posição de proteção das mulheres muito grande. Esse negócio de você xingar uma mulher, ofender a honra dela, etc., no Oriente Médio não existe. Agora eu te pergunto, a mulher é livre? Nessa região? Não. O problema não são que as pessoas falam. Nós defendemos todos os direitos desses setores. Nós não defendemos é que seja criado um Estado policial e repressivo em nome da defesa desses setores. Porque a gente acredita que nós não podemos ter um uso oportunista dessas lutas. Porque isso é puro oportunismo. O cidadão ser colocado na cadeia porque ele chamou o cara de macaco é simplesmente uma política do Estado de acabar com a liberdade de expressão, porque não favoreceu nenhum negro. Veja que o racismo só aumenta na medida que tem essas leis. Sobre a população LGBT, etc., nossa posição é simples. Juridicamente, plenos direitos. O cidadão quer casar? Casa, não tem problema. Vai no cartório lá, casa. Se a igreja quiser aceitar fazer a cerimônia, muito que bem. Se ela não aceitar, muito que mal, porque, infelizmente, a igreja é uma organização privada, faz o que quer, desse ponto de vista. Para os transexuais, nós acreditamos no direito, isso é uma coisa importante, da pessoa buscar o tratamento médico, as cirurgias, a transição da forma que ela achar melhor, e o sistema de saúde prover isso daí. Nós acreditamos, contudo, você vê que nossa posição é equilibrada, que a pessoa ela tem que ter capacidade para decidir, que poderia ser, por exemplo, a partir dos 16 anos, onde a pessoa vota. Considero também que ela deveria ser plenamente informada de todos os riscos aqui a cirurgia, a questão dos hormônios, etc., acarretam a saúde. E uma vez que ela recebeu toda essa informação, ela faz o que ela quiser. É a nossa opinião. Sobre a questão dos banheiros, etc., eu vou falar. Pessoas que são biologicamente masculinas, é complicado propor que elas possam usar o banheiro feminino. Uma coisa complicada. Porque você tem uma resistência muito grande das próprias mulheres, que se sentem inseguras. Nesse caso, eu vejo que você tem duas alternativas que poderiam ser defendidas. Uma é que você tem um terceiro banheiro, que esse daí não tenha denominação. A outra é que o cidadão use o banheiro que foi de acordo com a biologia dele. Porque qualquer outra alternativa vai gerar muito conflito desnecessário. Para nós, a questão com os LGBTs, etc., é de garantir que eles tenham todos os direitos e que eles consigam conviver em sociedade. Nós não somos a favor de, em nome da inclusão,
buscar alienar e agredir a sensibilidade de diversos setores da sociedade que a gente entende que são conservadores. Contanto que não infringe o direito do outro, nós acreditamos no direito da pessoa pensar, de ela ter uma crença religiosa, etc., inclusive se for conservadora. O problema aqui é o seguinte, você pega nossas posições sobre esses assuntos, elas são todas progressistas. O que nós não fazemos, o que nós não defendemos é a loucura, porque a ideologia identitária é uma coisa insana, não é uma coisa normal, é uma coisa de maluco. O cara tentar forçar a goela abaixo essa questão da ideologia de gênero, etc., propor ensinar um negócio desse nas escolas para as crianças, olha assim e fala, poxa, cara. Por exemplo, você perguntar para mim qual que é a minha opinião sobre educação sexual nas escolas. O Estado não deveria dar aula de valores morais. Educação sexual deveria se restringir ao aspecto técnico da coisa. Como prevenir gravidez indesejada, como prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Aquilo que a pessoa vai achar sobre gays, lésbicas, transexuais, etc., na minha opinião, é para a pessoa fazer a própria opinião. Ela conversar com a família, com os amigos, e o convívio social, a pessoa tem que fazer uma escolha. Não é para o Estado buscar incutir na cabeça de ninguém nenhum valor moral. Até porque o Estado tem que cuidar de todos. Vamos entender, um cara é filho de evangélicos bolsonaristas. O outro cara é filho de um militante do PSOL. Como é que você vai agradar gregos e troianos nesse caso aqui? Porque ambos têm o direito de ser agradados nesse caso. De que a escola não inflige aqui a ideologia deles. O único jeito é se você não entrar no debate. E na nossa opinião, é isso que deveria ser feito. Mas você não... tudo bem, eu acho que... medida judicial, eu acho que assim, é bem perigoso as medidas judiciais, mas você não estaria se adaptando ao conservadorismo? Não, porque você pega os assuntos que são concretos, nossa posição ignora olimpicamente a opinião conservadora, como é o caso do aborto. Não há nenhuma adaptação. O que eu estou falando é que as pessoas têm direitos. A pessoa tem o direito de ter uma ideologia religiosa e conservadora e tem o direito de que a escola não apresente não busque doutrinar os filhos dele em nenhuma ideologia. E a esquerda também deveria exigir isso daí. Porque os livros didáticos vêm com uma quantidade enorme de colocações direitistas. Na minha opinião, a gente deveria defender que o Estado fosse o mais neutro possível. Não é possível nunca atingir uma neutralidade plena, mas tem propaganda anticomunista aberta em livro didático. Esse é o reverso da moeda. Eu sou contra a educação moral e cívica que tinha na ditadura, seja ela de direita ou de esquerda. Porque você pode ver que quando o Estado decide ensinar alguma coisa para alguém, a coisa termina muito mal. A nossa posição, o direito ao aborto, essa é uma questão concreta. O que nós vamos falar para o cidadão que é religioso? Olha, tudo bem, você é contra o aborto, não aborte. A opinião sobre os outros, o corpo da outra pessoa é inviolável. Eu tive um debate com o Paulo Bilinski na Paulista durante a eleição. Ele queria defender o aborto e ele era contra o aborto, eu estava defendendo a favor. Falei para ele, olha, você pode achar que o aborto é ruim, é uma coisa triste. Eu vou falar aqui, eu acho. Eu realmente gostaria que ninguém nunca tivesse que chegar nesse extremo. Eu entendo que há decisões que as pessoas têm que tomar que acabam fazendo isso daí, mas é uma coisa triste. Agora, eu considero que o corpo da pessoa é totalmente inviolável. O Estado não pode decidir o que acontece dentro do corpo das pessoas e o feto está dentro do corpo da mãe. Daí em diante, você não pode decidir. Você veja que a nossa posição, ela não é moral. Porque a posição da esquerda é moral. Em grande medida, eles defendem determinadas coisas porque eles são a favor ou contra. A direita, a mesma coisa. Nós não. Nós estamos defendendo o direito das pessoas. Por isso você fala, nós estamos nos adaptando ao conservadorismo? Não, nós somos, inclusive, radicalmente anticonservadores, porque nós estamos defendendo que nenhum tipo de costume seja lei. Veja que coisa verdadeiramente revolucionária. Agora, a história do mundo é que a igreja determinou as leis com base em valores morais, etc.
Agora a esquerda quer apresentar a igreja da Faculdade de Ciências Humanas Identitária. O problema é que essa igreja aí deve ter 200 mil seguidores. A Igreja Católica tem 130 milhões. Quem que vai ganhar nessa disputa? Nós estamos falando aqui, olha, não tem que ter igreja nenhuma intervindo no Estado. Simplesmente isso. Certo. E vamos avançar um pouco mais, né, nesse debate, ou no nosso debate, João. E um elemento que acho que a gente precisa debater aqui é o papel, né, que o PCO tem, né, que se posiciona em relação ao governo Lula, né? Como que você vê esse papel, né, primeiramente? Olha, nós apoiamos o governo, ajudamos a elegê-lo, fizemos campanha, nós defendemos o Lula antes dele ser preso, durante a prisão dele, fizemos 4 ou 5 atos em Curitiba durante esse período. Alguns nós não conseguimos apoio de nenhum parlamentar do PT, nenhum governador, tiramos dinheiro do nosso próprio bolso para levar ônibus, quando o próprio partido do presidente virou as costas para ele. E nós não exigimos nada em troca. Em 2018, nós apoiamos a candidatura do Lula, nós fomos chamados para a coligação e a gente falou, muito obrigado. Nós vamos apoiar de fora porque nós não concordamos com o programa. Em 2022, a mesma coisa. Agora, o governo está eleito. E qual que é o nosso papel? Criticar. Apoiar aquilo que está sendo feito que é certo e criticar o que está sendo feito que é errado. Por quê? Porque, justamente, se nós queremos ajudar, nós temos que impedir que o governo cometa erros. Porque nós não estamos atacando posições que são, na nossa opinião, e ao fazer isso, a gente enfraquece o governo. A gente falar que tem que demitir os identitários malucos, estilo Sônia Guajajara, o Silvio Almeida, que agora apareceu com esse negócio, NL Franco, porque o pessoal, primeiro, eles ofendem a sensibilidade de um monte de gente. Segundo, que eles têm posições abertamente pró-imperialistas. Vamos pegar o caso da Guajajara e da Marina Silva, que são contra a construção da Ferrogrão, contra a integração nacional, contra a construção de hidrelétricas que vão dar independência energética para o Brasil, contra a soberania nacional de conjunto. Você criticar esses ministros não é atacar o Lula, é ajudar ele. A gente falar que o negócio da taxa das blusinhas, por exemplo, é um erro crasso e vai custar muito voto, não é um ataque. É um aviso de amigo. Porque quem avisa amigo é. Nós estamos falando, Lula, não faz isso. E no mais, nós estamos impedindo uma coisa que é importante, que é que o pessoal vá todo para a direita de uma vez. Porque o cara, ele olha e fala, ó, nem todo mundo na esquerda concorda com isso daí. Isso é muito importante. Porque não parece um bloco unificado de loucura. Porque o presidente, ele está preocupado com coisa séria. Ele quer aumentar o salário mínimo, ele quer desbloquear o orçamento para fazer os programas sociais, o PAC, o projeto de obras, etc. Mas ele não consegue, e quem consegue fazer alguma coisa são esses ministros que são totalmente doidos. Então, assim, eu acho que nós cumprimos um papel importante aqui, que é uma ajuda que não foi solicitada, mas que é precisa, na nossa opinião. Certo. Mas, ô João, aí eu te pergunto, né? Nós somos marxistas, né? Nós somos comunistas e a gente acha que os comunistas avaliam que o Estado é burguês, né? O Estado é um instrumento de dominação de classe da burguesia. E hoje a gente sabe que o Lula está nesse Estado que é burguês, não aconteceu nenhuma revolução, né, na eleição do Lula. Não é uma contradição nisso? Esse apoio, né, com o fato do Lula estar gerindo o Estado burguês? Olha, a questão aqui é a seguinte. O nosso trabalho é fazer avançar a consciência de classes e fazer a revolução. Isso passa por mostrar aos trabalhadores o caminho correto. Como é que você faz isso daí? Na luta no dia a dia. Você vê, você falou, o Estado burguês é um gerenciamento dos assuntos da burguesia. E veja que nós não estamos, não queremos e nem propusemos fazer parte desse Estado. Inclusive, toda vez que se apresentou a oportunidade de fazer
de participar institucionalmente de uma frente com o PT, a gente não concordou. A classe trabalhadora, nesse momento aqui, confia no presidente Lula. E, em grande medida, compartilha das mesmas crenças que ele. Para ela mudar, ela tem que fazer a experiência com o governo do PT. Ela tem que ver as limitações. Nós, como Lula é um representante da classe trabalhadora, a gente votou nele porque o voto tem que significar alguma coisa para ajudar a avançar a consciência de classe. E quando você chama a votar no Lula porque ele é um trabalhador, porque ele é um representante dos trabalhadores, você está ajudando a classe trabalhadora. Você está fazendo com que o trabalhador entenda que trabalhador vota em trabalhador, mesmo que nós tenhamos uma ideologia diversa da dele. Agora, a nossa posição, por exemplo, é crítica do governo quando precisa ser crítica. Porque nós estamos mostrando para o trabalhador o seguinte, ó, tudo bem, a gente apoiou, a gente quer um governo dos trabalhadores, vocês apoiaram, vocês querem isso, mas olha isso daqui, isso aqui não pode ser feito, isso aqui tem que ser feito de outra forma. E eu vou falar, ao fazer isso daí, ao caminhar junto com os trabalhadores, entender a consciência deles onde está, a gente convence muito mais trabalhador do que o pessoal que ataca o Lula com tudo que tem. Certo. E por que vocês não estão, né, junto com o Boulos, né? Porque o Boulos é uma candidatura que ele se autodenomina representante do Lula, né? Porque você vê que a gente também não votou na Dilma, nem no Haddad. Nós votamos no Lula. Nós acreditamos que o trabalhador ele tem que entender que ele tem que votar em representantes da classe trabalhadora. E o Lula é isso daí. O Boulos não. O Boulos é um político de classe média, que eu nem sei se é de esquerda. Porque essa eleição aqui, eu ontem no debate falei pro representante dele, falei, olha, pelo bem do Boulos, eu espero que a campanha acabe rápido. Porque nesse ritmo aqui que ele está indo para a direita, ele vai acabar terminando a eleição votando no Ricardo Nunes. Porque o cidadão, desde que a campanha começou, ele virou contra a Venezuela, contra a legalização das drogas, ele se esquiva para não falar que ele está abertamente falando contra o aborto. Ele falou que não vai reverter a privatização da saúde através das organizações sociais. Falou que não vai reverter a reforma da Previdência Municipal, só o aumento da taxa. Ele foi lá, apertou a mão do senador Giordano, que é um apoiador do Bolsonaro, do PMDB. Eu não sei, o que o cara pode fazer aqui, né? A eleição, ele está indo para a direita numa velocidade incrível. Na sabatina do Estadão, ele falou que se tiver violação da lei, do movimento de moradia, do qual ele veio, ele falou, se a lei me obrigar a fazer reintegração de posse, vou fazer, porque senão eu vou preso. Que basicamente é o seguinte, a política, prisão para o MTST, mas para mim não. Aí você pergunta, por que o PCO não vota nesse cara? Olha a situação. A Dilma era uma pessoa muito mais íntegra que ele, muito mais honesta, muito mais esquerdista, e nós não votamos nela. Porque ela também não é um representante dos trabalhadores. O trabalhador não acha que a Dilma é aquela pessoa que vai mudar, que é um deles. No máximo, eles acham o seguinte, falam, olha, a Dilma é aquela pessoa que sempre apoiou o Lula, tal, vou votar nela porque eu sou lulista. Nessas condições, a nossa política nesse sentido é clara. Nós não vamos apoiar o Boulos. Quer dizer, para ser justo, o partido vai fazer uma conferência e vai decidir democraticamente no conjunto da militância se vai ou não apoiar o Boulos, ou apoiar quaisquer outros candidatos no segundo turno. Agora, eu conheço o partido, conheço os militantes do partido. É praticamente impossível fazer, é mais fácil o camelo passar por uma agulha do que o PCO apoiar o Boulos. Seria um verdadeiro, eu ficaria muito surpreso se eu tomasse uma decisão dessa. Então, a questão é, você vê, a nossa política ela é coerente entre si. Sem falar o seguinte, né, que o Boulos, ele fez coisas que nós ainda vamos ter que discutir. O nosso partido não engoliu até agora, não vai ter Copa.
nem a campanha contra o ajuste fiscal da Dilma, que ele falava que o governo era indefensável, etc., trabalhando como uma quinta coluna dentro do movimento para derrubar o governo do PT. Nós até agora não engolimos isso daí. Ele não deu explicações sérias do porquê que ele fez aquilo que ele fez, com dinheiro da Fundação Ford e tudo. Mas, peraí, vocês são favoráveis ao ajuste fiscal? Não entendi. Não, nós não somos. Mas a questão é a seguinte, o governo de esquerda está sendo atacado. Aí você começa a fazer campanha contra o governo, falando, o ajuste fiscal torna o governo indefensável. Só que na hora que o governo cair, aí sim vai vir o ajuste fiscal. Ele foi lá, tinha manifestação contra o impeachment, e ele atacava a esquerda. Tinha manifestação, ele dividia a manifestação, ele fazia a manifestação dele, sem a CUT, sem a gente, sem o PT. Era uma coisa muito doida. Então, quando você olha a coisa dessa forma, é muito difícil trabalhar nessas condições. Então, eu não sei direito o que te dizer. A gente não é a favor de nenhum tipo de ajuste fiscal, mas nós sabemos quando que tem que fazer a discussão e quando que nós temos que nos unificar aqui para lutar contra a direita. Entendi. E eu já estendendo esse ponto para o bloco final de perguntas, né, João? E como que o PCO se posiciona, então, perante o arcabouço fiscal? E como dialogar com inúmeras greves de trabalhadores dos servidores federais que estão ocorrendo aí, né, já faz uns 6, 7 meses, né? Como fazer esse diálogo? Vou falar para você o que eu acho. Primeiro, sobre o arcabouço fiscal. É um negócio direitista, neoliberal e idiota que o governo fez. Nós falamos, e vamos continuar falando, que nós não podemos, de forma alguma, defender um negócio desse. Nós fomos contra. Aí você pergunta, qual que é a nossa posição sobre a questão das greves servidores? Tem que fazer greve mesmo. O governo tem que ouvir os grevistas. Se ele não quer dar aumento, tem que fazer greve. Nós não somos contra. Nós achamos o seguinte, o governo é de esquerda, ele tem o dever de ouvir o grevista. Tem muita gente que ficou contra a greve dos servidores porque, teoricamente, atrapalhava o governo. Nossa resposta a isso é de jeito nenhum. O que atrapalha o governo é não dar aumento para o servidor. Certo. E ainda sobre a greve dos servidores, né, indo para a parte final, como que você vê, né, por exemplo, a questão do Lula querer judicializar, por exemplo, a greve dos servidores do INSS. Né, a gente fez toda aqui uma discussão, né, do autoritarismo judiciário, né? Essa posição do Lula não estaria fortalecendo esse autoritarismo? Com certeza. Com a mais absoluta certeza. É um tiro no pé. Você faz isso agora, depois que o governo precisar de apoio do trabalhador porque a direita está rugindo, não vai ter. Porque o trabalhador vai olhar e falar, quando eu pedi aumento para você não me deu, né? Você foi lá, inclusive entrou na justiça para não ganhar um aumento. Agora que o Bolsonaro está aí correndo atrás de você com o machado, você está pedindo a minha ajuda. E eu vou falar, a classe trabalhadora perdoa muita coisa. O cara vai ficar até contra, mas ele não vai sair na rua para defender o governo. Então a gente acha que é um erro crasso. Por quê? Porque essa é a grande divergência entre a nossa posição e a do PT. O PT é um partido que tem representação na classe trabalhadora, mais do que todos os outros da esquerda. Só que ele tem uma política ruim. Ele acha que ele vai progredir fazendo acordos com Deus e o diabo na Terra do Sol e que isso daí vai criar as condições para governar. A nossa posição é a seguinte, se você quer fazer alguma coisa de bom para o trabalhador, você precisa enfrentar esse sistema, não entrar num acordo com ele.
que se o PT chegou no governo, tem que governar como se ele fosse oposição. Por exemplo, isso nós falamos assim, no marco de uma situação que não é revolucionária. Não está colocado a tomada do poder pelo proletariado. Se nós estivéssemos no lugar do Lula, eu vou falar aqui por mim. Eu, por exemplo, seria a favor de baixar um decreto aumentando o salário mínimo para R$2.000, R$2.500. Aí você vai falar, o STF vai derrubar, o Congresso vai derrubar. Bem, joga batata quente para eles fazerem. E aí chama o povo para a rua. Brigar. Eu acho que é o que dá para fazer. Só que o Lula, ele vê a coisa de uma forma diferente. Ele acha o seguinte, como o que dá para fazer sem apoio no parlamento ou é brigar ou é conciliar, ele escolhe conciliar. Então, assim, nós não poupamos nenhuma crítica ao governo. O que nós não fazemos é colocar como se o governo não fosse um governo de esquerda, que tem representação nos trabalhadores, e atacar ele como a direita faz. Essa é a grande diferença entre nós, o PSTU, o UP, o PCB. Todos eles se colocam nesse campo, assim, do inimigos totais do PT, da CUT, do MST, da UNE. Se colocam contra todos eles. Isso é uma coisa importante. Todos os movimentos populares, que são muitos, que apoiam o PT, eles são inimigos deles. É complicado trabalhar desse jeito. É muito sectarismo. Beleza. Agora, para a gente finalizar, né, entrar numa questão internacional que eu acho que é importante entrar, né, o PCO causou bastante polêmica em relação à posição, né, da Palestina, você acabou citando aí, né? Gostaria que você explicasse, né? Claro que não estaria margem para debate, para uma outra live, mas bem previamente, né, a posição do PCO. Bom, a nossa posição, vou explicar em linhas gerais, que é uma posição que é mais ou menos compartilhada com toda a esquerda. Nós defendemos a soberania do povo palestino sobre o território da Palestina. Aquele território Israel é uma entidade ocupante. Não deveria existir aquele Estado. Aquilo lá é uma operação de grilagem de terra como nunca antes vista. Os palestinos têm o direito sobre aquele território. Nós acreditamos que, por conta da colonização sionista, tudo, a solução seria a dissolução do Estado de Israel e a criação de um Estado palestino laico, onde todos os setores pudessem conviver em paz, pudessem decidir as coisas democraticamente. Essa é a nossa posição. Nós consideramos Israel um enclave imperialista, um Estado fantoche dos Estados Unidos, e que age de forma que faria inveja a Adolf Hitler. Honestamente. Eles têm a crueldade com que eles conduzem a relação deles com os palestinos, supera a do nazismo na Segunda Guerra Mundial. Porque, felizmente, o nazismo só durou 12 anos. Esses daqui estão há 80, fazendo exatamente a mesma coisa que Hitler fez. Aí, nessas condições, nós defendemos isso daí também, isso é uma coisa. Aí estabelece a grande diferença entre nós e o resto da esquerda e o motivo da polêmica. Nós defendemos a resistência palestina incondicionalmente. A gente não liga se o Hamas, se a Jihad, se eles são organizações religiosas. Para nós isso é uma não discussão. Nós não ligamos se eles pensam diferente da gente, se eles têm posições de costumes que não são as nossas. Simplesmente nós não ligamos. E aí tem uma outra questão. Nós também não temos medo de enfrentar a extrema-direita nessa questão. Aí nós falamos que a gente estava 1000% com o Hamas. A esquerda, boa parte da esquerda, teve um filho para que eles ouviram isso daí. Falaram, isso aí não colabora com o movimento tem que ser contra o massacre, não pode falar da resistência, tal, que é desse jeito as coisas que falaram para a gente. Nós falamos o seguinte, contra o genocídio, todo mundo é. Até a direita diz que é contra matar criancinha na faixa de Gaza. Só os caras mais treslocados da direita que falam que são a favor. A grande desculpa para o genocídio é o Hamas. Então nós falamos que eles são gente que tem que ser defendida. Eles perguntam, mas João, eles são religiosos, teocráticos, tal, islâmicos. Olha, primeiro, nós entendemos o seguinte, os povos,
por circunstâncias deles, escolhem quem vai liderar a resistência. A OLP, que era laica e se dizia socialista, se vendeu para o imperialismo e criou uma entidade aberrante que é a Autoridade Palestina. O Hamas nasceu em oposição a isso. Nasceu com um instinto revolucionário de destruir o Estado de Israel e estabelecer uma Palestina soberana. O povo palestino escolheu o Hamas, porque eles são, na opinião dos palestinos, não na nossa, a personificação e a organização dessa vontade de soberania em organização militar armada. Se eles tomaram essa decisão, não é para nós questionar. Se a gente estivesse na Palestina, nós íamos fazer o que está fazendo a Frente Popular, por exemplo. Formar uma frente com Hamas, com a Jihad, com todos os grupos, a Brigada dos Mártires, etc. E aí, uma vez que a Palestina fosse soberana e livre, nós íamos discutir qual que é o melhor caminho para a Palestina. Por isso que nós defendemos Hamas, por isso que a gente defende Maduro. Porque o Maduro é a mesma coisa, o Maduro não é socialista, etc. Então, não, Maduro é a liderança da classe trabalhadora da Venezuela e é a liderança que está enfrentando o imperialismo. Todo o apoio a ele, apesar das diferenças. Mesma coisa, o Putin, o Talibã. O pessoal criticou muita gente que a gente falou que a vitória do Talibã era uma derrota dos Estados Unidos e uma vitória do povo afegão. Vamos entender. Não foi o Talibã que venceu os Estados Unidos. Foi o povo. Através do Talibã. Então, a nossa posição internacional é de defesa do direito dos povos a determinarem o seu próprio caminho e de defesa de todo e qualquer movimento que enfrente o imperialismo. Por isso, e ela é polêmica porque nós somos coerentes. Eu vou falar para você. Falar que você é contra o genocídio na Palestina e não defender o Hamas é hipocrisia e, no fim, você não defende a Palestina. Porque a única coisa que impede o genocídio na Palestina são as brigadas Al-Qassam, as brigadas Al-Quds, são as organizações armadas da resistência. É a única barreira entre o genocídio e o povo. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Chovendo aqui a beça aqui em São José dos Campos, mas o papo aqui foi muito bom, né? Quero aqui agradecer a participação do João Pimenta. Conseguimos, né, entrevistar os 3 candidatos aí do campo da esquerda em São Paulo, né? É claro que fazer a entrevista do Boulos é mais difícil, mas tem material, né, nosso, né, sobre, né, o Boulos. Quem quiser acompanhar, acompanhe e tal. Estivemos aí na convenção eleitoral. Então, mas enfim, quero aqui agradecer ao João e pelo bom papo aí que tivemos e passo a palavra aí para ele fazer as suas considerações finais. Guilherme, eu queria agradecer vocês pelo espaço, por ouvir a gente e por dar oportunidades para a gente falar sobre temas que são espinhosos. Que esses são vários dos temas que a gente quer discutir muito, porque eles são espinhosos por uma razão, que eles estão encostando no nervo das grandes crises políticas do Brasil. Então, assim, a gente agradece muito o espaço, a possibilidade da gente falar. Desejamos aí a melhor sorte para você e para o seu canal. A gente considera que a imprensa independente é uma coisa muito importante que todos os partidos da esquerda deveriam apoiar. Mesmo que a orientação daquele órgão não seja igual à nossa, a existência de vários comunicadores aí que têm uma posição diferente da imprensa capitalista é muito importante. Então, a gente agradece muito o esforço e o espaço. Maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao João, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal Mesa de Debate Instituto Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui os nossos vídeos. Temos matérias, temos entrevistas, programas falando sobre as eleições. E siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, né, contribua aqui com o nosso Pix. Né? Esse aqui é o Pix do Mesa de Debates, 385 007 02800. CPF, nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado
e nem queremos. Então, para a gente manter a nossa independência política e fazer uma cobertura das eleições, né, diferenciado do que apresenta a mídia capitalista, né, a gente precisa aí da sua ajuda. Então, qualquer quantia aí é sempre bem-vinda. Então, é isso aí, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço e fui!